Olá, nesse vídeo eu trago para você a solução de 3 exercícios. No primeiro, eu apresento a teoria por trás das decisões aninhadas, com um exercício que trabalha com a identificação de vogais. No segundo, eu proponho a solução de um problema para contagem de cédulas, como é feito nos caixas eletrônicos. Você vai, digita um valor de saque e o caixa eletrônico libera a quantidade de cédulas. No terceiro, eu otimizo a solução do exercício anterior, criando uma solução com passagem de parâmetros por referência. Eu tenho certeza que esses 3 exercícios vão te dar o embasamento necessário para que você possa começar a propor soluções utilizando decisões aninhadas. Antes de continuar, eu queria te pedir para já deixar o seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai indicar para outros alunos. Vamos para a leitura do exercício. A partir de um valor monetário, escreva um programa que calcule e imprima a quantidade de cédulas que devem ser utilizadas para a composição deste valor. Por exemplo, o valor R$ 1.188. As cédulas válidas são as seguintes: 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. E eu vou aproveitar também nesse código para trabalhar com vocês com as estruturas if-else aninhadas. Vamos analisar a necessidade das estruturas de decisão aninhada através desse exemplo. Olha só o que eu tenho aqui. Eu declarei uma variável vogal e eu atribuí a ela um caractere. E o objetivo aqui desse código é verificar se o caractere atribuído ele é uma vogal. Tá? Vamos executar o código, verificar, imprimir a mensagem dizendo que é a variável A, que é o caractere A, perdão. Se eu colocar aqui U, rodar, ele vai mostrar lá, olha, você digitou a letra U. Tá? Ou seja, eu construí aqui 5 linhas com 5 condições if, cada uma delas analisa uma vogal e imprime a mensagem correspondente à vogal analisada. Eu vou propor agora aqui o seguinte problema. Vou colocar aqui uma consoante e vou liberar aqui a impressão desse printf, que vai dizer o seguinte: olha, você não digitou uma vogal. Vamos executar o código, verificar, está lá, saída, você não digitou uma vogal. Agora eu vou voltar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui novamente a vogal A, vamos testar o código, está lá, apareceu, você digitou a letra A e apareceu também, você não digitou uma vogal. Por que isso aconteceu? Porque o printf ele está aqui sem nenhuma condição. Tá? Então o ideal seria que a gente colocasse esse printf dentro de uma condição else. E eu vou fazer isso, olha, vamos colocar esse if, vamos criar um else para esse if, como a gente já fez isso no vídeo passado, e vamos testar isso aqui, ó. Eu só vou alterar aqui para a letra U, para a gente fazer o teste. Vamos checar. Tá lá, você digitou a letra U. Se eu coloco aqui uma consoante, você digitou uma vogal. Tá, beleza, a princípio está correto, ele está fazendo essa análise, mas o que acontece quando eu coloco aqui a vogal A? Vamos analisar. Tá lá, você digitou a letra A, você não digitou uma vogal. Por quê? O que aconteceu aqui? Quando ele entrou nesse if, quando ele fez essa comparação, ele executou esse printf. E aí ele fez as demais comparações para o E, para o I, para o O, para o U. Quando ele chegou no U, ele não executou essa mensagem, ele veio para o else e executou essa mensagem. Tá? Então a gente tem um problema que a gente tem que corrigir. E a correção desse problema a gente vai fazer com estruturas de decisão aninhadas. Como é que funcionam essas estruturas? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou espaçar aqui essas linhas para melhorar aqui a visibilidade. E o que eu vou construir aqui? Olha, esse printf que está aqui na frente, eu vou deslocar ele para a linha de baixo e vou acrescentar aqui um else desse if. Tá? E aqui o que eu faço? Na frente desse else, o que eu vou colocar? O seguinte, ó, vou colocar isso aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V, vou colocar o meu outro if. Então a minha estrutura de ifs aninhados, como é que ela funciona? Olha só, eu tenho o primeiro if condicional do A, da vogal A. Se ele for verdadeiro, eu executo esse printf. Caso contrário, eu vou executar o else. E aí o que eu tenho aqui? Esse else ele vai executar um novo if. E assim eu consigo construir uma série de ifs alinhados. Tá? E aí aqui embaixo desse if eu faço como eu fiz aqui em cima.
coloco o printf deslocado aqui embaixo. Depois da mágica da edição, a gente tem esse resultado final, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu verifico se a vogal for o A, eu executo o printf. Caso contrário, se a vogal for o E, eu executo esse printf. Caso contrário, se a vogal for o I, eu executo esse printf e assim sucessivamente, né? Qual é a grande vantagem dessa estrutura, além disso que a gente acabou de ver? Tá? É o seguinte, é o tempo de execução. Veja só, o que acontece se a vogal que eu estou analisando, se a letra é a letra A? O que vai acontecer aqui? Ele vai checar, eu vou responder sim para esse condicional, eu vou executar o printf, e aí executando esse if, né, executando o sim aqui, eu obviamente não vou executar o else. E não executando o else, olha só as linhas que eu pulo, as instruções que eu pulo, da linha 32 até a linha 40. Vamos fazer um teste agora com o debug. Deixa eu marcar aqui a linha 27, aplicar aqui um F5 e vamos rastrear então linha por linha do que vai acontecer. Olha só, vou dar um next line, ele pulou para a linha 29, está verificando se a vogal é o A. Como não é o A, ele vai para a linha 31. Tá lá, estou na linha 31, está verificando agora se a vogal é a vogal, se é o E. É o E, respondendo sim, ele vai para a linha 32. Tá? Foi para a linha 32 e agora vamos ver o que vai acontecer. Foi para a linha 41, ou seja, pulou da linha 32 até a linha 40, como era de se esperar. Vamos partir então agora para a solução do problema. Tá? Eu já declarei aqui as variáveis, tá? Declarei variável salário, já atribuí essa variável o valor 1188 e declarei variáveis aqui inteiras que representam a quantidade de cédulas que serão utilizadas, né? Então eu tenho aqui a nota 200, a nota de 100, a nota de 50, a nota de 20, de 10, de 5, de 2 e de 1. E qual que vai ser o algoritmo que a gente vai utilizar para resolver esse problema? Olha só, eu vou partir do número 1188, que eu tenho ele aqui em mãos, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse número por 200, que é o valor da nota de 200. E vou obter como resultado o número 5, né? 1188 dá 5, e esse 5 significa o quê? 5 cédulas de 200, que eu vou utilizar na resposta do problema. E a sobra dessa divisão, o que vai ser? O número 188. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 188 por notas de 100, né? Por isso pelo número 100. A resposta vai ser uma cédula de 100. E na sequência, o que a gente vai ter? 88 como resposta, que eu divido pela nota de 50, vou obter também uma cédula de 50. Vou pegar agora a resposta de 88 sobre 88 por 50, vai sobrar 38, 38 eu divido pela nota de 20. Vai me dar uma célula de 20. O resto vai ser o número 18, que dividido por 10 também vai dar uma cédula de 10. O resto, 8 dividido por cédulas de 5, uma cédula de 5. O resto, 3 dividido pela cédula de 2, vai dar uma cédula de 2. O resto vai ser 1 e aí acaba o nosso problema. Bom, qual vai ser a solução aqui então? Vamos fazer o seguinte, o que eu preciso fazer? Dividir o 1188 por 200 e obter o número 5. E é o que a gente vai fazer aqui agora então. Esse número 5 eu vou guardar na variável N200. Então vamos fazer lá, olha, salário dividido por 200. Tá? Só que como esse salário aqui é um float, é um double, e eu tenho que guardar isso num int, eu vou usar aqui o cast e vou guardar aqui então o número 5. Tá? Então obtive o número 5. Agora eu preciso obter o 188, que é o resto. Como é que eu vou fazer isso então? Olha só o que acontece aqui. Esse 188, que é o resto dessa divisão, o que ele vai ser? Ele vai ser o dividendo da divisão de baixo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o salário, vou atualizar o salário, que vale 1188, ele vai passar a valer 188. Né? Então como é que eu vou fazer isso? Vou usar a função fmod, eu vou pegar então a variável salário, vírgula 200. E aí então eu pego agora, na sequência, pego esse 188, divido por 100 e faço o mesmo processo, o mesmo procedimento.
Só que tudo isso tem que ser feito, como a gente está vendo aqui, olha, numa estrutura de if e else alinhados, tá? E qual vai ser a condição para eu executar essas duas instruções, essas duas linhas, né? Vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar se salário for maior ou igual a 1, eu executo essas duas instruções. Colocando agora essas duas instruções aqui dentro, deslocando aqui para a direita, e eu vou abrir aqui, introduzir aqui o meu alinhamento. Repara que essa minha estrutura aqui ela não vai ter a parte o else, só vai ter if. Esse alinhamento só vai ser construído com estruturas do tipo if. E aqui embaixo agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir, dou sequência aqui no mesmo processo. Só que agora eu vou calcular notas de 100. Então, vou substituir aqui todo mundo por 100. Né? Repara que esse salário, nesse momento aqui, ele está valendo 188. Né? Nesse primeiro momento, valia 1.188. Né? A variável N200 recebeu 5. A variável salário aqui recebeu 188. E agora eu estou comparando, então, se 188 é maior ou igual a 1. Sendo maior, eu calculo agora a quantidade de notas de 100. Depois atualizo também a variável salário, que vai ser atualizada com o número 88. Tá? E vamos agora para a mágica digital. Concluída aqui a mágica digital, o que a gente tem então? A sequência de ifs alinhados. Olha só, aqui eu estou calculando a quantidade de notas de 100, atualizo, calculo a quantidade de notas de 50, atualizo, calculo a quantidade de notas de 20, atualizo, no caso aqui atualizo o salário, tá? Calculo a quantidade de notas de 10 e atualizo o salário. Calculo a quantidade de notas de 5 e atualizo o salário. E aqui agora o que eu vou fazer? Na verdade eu não vou atualizar o salário dessa maneira. Eu vou pegar a variável N1 e ela vai receber diretamente aqui o salário dividido por 2. Na verdade, o resto do salário dividido por 2. Tá? E assim a gente finaliza então essa estrutura. Vamos testar, vamos ver como é que o resultado aqui a gente vai encontrar. Tá lá. Então eu tenho 5 notas de 200, uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2, uma de 1, como era esperado aqui no nosso algoritmo. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui, olha, vamos colocar aqui 1189, vamos ver como é que ele se comporta aqui. Está lá a resposta, então, duas notas de 2, né? Nenhuma nota de 1. Então, vamos ver aqui agora com 1190, vamos ver como é que ele se comporta. Está lá, 1190, então nenhuma nota de 10, é isso mesmo, né? 5 notas de 200, uma de 100, uma de 50 e duas notas de 20, R$1.190. Vamos fazer um outro teste aqui agora, que a gente está nessas condições. Repara que no quarto if aqui, a partir do quarto if, ele não executa mais. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos trabalhar aqui com debug. Vamos adicionar aqui na linha 30. Então, o que vai acontecer? O que o debug tem que fazer? Ele tem que executar a linha 30, executar a linha 33, o 36 e o 39. E tem que entrar no 39, executando a linha 40 e 41. E aí depois que ele executar a 41, ele já tem que pular. Aliás, ele vai fazer a comparação, né, com a linha 42 e vai sair aqui da nossa estrutura de decisão. Tá? Vamos ver se é exatamente isso que acontece. Vamos lá, um F5. Vamos dar sequência aqui, next line. Então ele está executando essas linhas. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter que executar agora a nota 20. Né? Então, olha o N20 aqui, qual o valor dele? Está valendo 2, exatamente, notas de 22. E agora ele vai executar esse if, só que o meu salário aqui nesse momento está valendo 0. Então, salário é maior ou igual a 1? Não é maior ou igual a 1. Então, ele vai sair desse if sem executar. Ou seja, vai pular todas essas instruções aqui. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Tá lá, pulou todas as instruções e veio aqui direto para o printf. Tá? Eu vou criar aqui, então, uma outra solução mais otimizada, trabalhando aí com passagem de parâmetros por referência. Tá? Eu vou aproveitar só aqui essa linha 33
e eu vou copiar ela aqui e vou começar a trabalhar em cima dela. Tá? Tirar as chaves, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função, vamos dar um nome para ela de função din-din. Eu vou enviar para essa função, então, 3 parâmetros, tá? E vão ser parâmetros por referência, tá? Aliás, 2 parâmetros por referência. Eu vou enviar para ela o salário, tá? Vou enviar para ela também o endereço da quantidade de notas de 200 e vou enviar para ela o número 200, tá? E essa minha função din-din, vamos construir ela aqui, ela vai ser do tipo void, porque eu não quero que ela retorne nada, já que eu vou trabalhar tudo com passagem de parâmetros por referência, né? Então, olha só, veja só o que eu fiz. Eu copiei daqui de baixo, colei em cima. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar o E comercial pelo asterisco, tá? Aqui onde está 200, você vai ter que criar uma variável para receber esse 200. Pode ser, por exemplo, número, tá? Ou valor, o valor que a gente está enviando. E agora vamos colocar os tipos desses elementos, né? Então, o salário, ele é double. Então, vamos lá, double. O N200 aqui, ele é um int. E o valor, ele também é um double. Tá? Então, vou até acrescentar aqui, ó, ponto zero, para deixar isso indicado. Vou tirar o ponto e vírgula, abro e fecho chaves. Aliás, eu vou alterar aqui esse N200, que não faz sentido, esse N200, né? Vamos colocar aqui, ó, quantidade de notas, tá? E vamos calcular, então, fazer o que foi feito aqui embaixo, só que eu vou fazer dentro da função. Então, aqui embaixo, o que foi que eu fiz? N200, int, salário 200. Vamos copiar isso aqui, ó. Usar isso aqui como uma referência aqui para eu fazer substituições aqui em cima. Olha só que bacana que fica, como é fácil trabalhar assim dessa maneira, tá? Esse meu N200 é a quantidade de notas. Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Esse meu salário, ele está como salário aqui mesmo, né? Vamos colocar só o asterisco aqui, tá? E o asterisco aqui. E aqui onde é 200, eu vou colocar o valor. Valor e valor. Então, repara que essa minha estrutura que está aqui, olha, é exatamente a estrutura que está aqui embaixo, né? Eu só substituí os elementos, né? Onde está valor aqui, eu estou enviando 200, então aqui recebe 200, então aqui eu vou ter 200 e 200, como está aqui embaixo, 200 e 200, né? Aqui eu estou enviando o N200, o N200 vem para a quantidade de notas, então significa que aqui eu tenho N200, que é como está aqui, N200. Aqui eu estou enviando o salário, que está sendo enviado aqui também para a variável salário. Então, salário, salário e salário. Tá? Então, isso basta. Como eu estou trabalhando aqui com passagem de parâmetros por referência, a gente já viu isso na aula passada, eu vou ter aqui como retorno, né, nessas variáveis, os valores que forem atribuídos a essas variáveis, tá bom? Então, na sequência, o que eu tenho que construir? Uma nova estrutura if aqui dentro. Vamos construir aqui, deixa eu abrir a chave, trazer essa linha aqui para dentro, deslocar e, aliás, vou copiar de novo aqui, ó. Colar aqui embaixo, trago para cá para fazer um alinhamento e agora eu só substituo, olha, 100, que agora a nota é 100, aqui o valor também é 100 e agora vamos para a nossa mágica. Pronto, mágica feita, vamos testar aqui então. Eu tenho a estrutura, se salário for maior ou igual a 1, eu chamo o din-din, envio o salário e o N200. Envio também o 200, que é o divisor. O retorno vai atualizar o próprio salário com 188, vai atualizar o N200 com 5, e aí eu checo se 188 é maior ou igual a 1.
sendo maior ou igual a 1, eu chamo novamente o din-din, que vai retornar aqui o salário já com o resto valendo 88, a nota, o N100 valendo 1 e assim sucessivamente, como a gente já viu aqui nessa outra estrutura. Só que visualmente a gente pode perceber, né, que essa estrutura aqui ela está mais carregada, né? Cada if aqui, o que ele faz? Ele executa duas linhas e aí depois analisa ainda um if. Agora, essa estrutura aqui, ó, visualmente ficou mais leve, né? O if aqui, o que ele faz? Ele executa uma instrução e executa em seguida um outro if, tá? Então, ficamos aqui com uma estrutura mais reduzida e mais bacana de se trabalhar com ela, né? Bom, então é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos então na próxima aula. E qualquer dúvida que você teve nessa aula, por favor, escreve aí nos comentários que eu tento te ajudar.